Olá, muito boa noite, telespectadores, e em especial aos sócios da ADECO. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, levado até si pela ADECO, a Associação da Defesa do Consumidor. No programa de hoje, damos destaque a uma conferência de imprensa realizada pela ADECO. Propomos para si uma entrevista com a delegada da Associação Aponte, Denise Lima. Ainda, Ivanilda Ramos fala-nos sobre o poder da reclamação na rúbrica Consumo Consciente. A ADECO realizou no passado dia 30 de abril uma conferência de imprensa sobre a cobrança ilegal de impressão de fatura de água por vários municípios e uma empresa. Ineida Lopes, jurista da ADECO, fez um ponto da situação do processo que ainda se encontra em andamento. Nós tivemos a analisar a legalidade ou não desta cobrança à luz dos direitos dos consumidores. E nós, tendo em conta o bem que está a ser faturado, que é a água e energia, salvo erro, esses são bens que, à luz da lei 88.6/2006, peço desculpas, que é a lei dos serviços públicos essenciais, esses são bens indispensáveis à vida de qualquer cidadão. Aliás, esta lei só veio cristalizar aquilo que já era previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 48, e que depois foi previsto na Constituição, enquanto direitos dos consumidores no artigo 81, e agora desenvolvido pela Lei de Proteção e Defesa dos Consumidores no geral, desenvolvida ela com esta dos bens essenciais. Portanto, e tivemos a fazer uma passagem pelos articulados desta lei e deparamos que, se o legislador atribuiu ao consumidor o direito até a ter uma fatura detalhada de forma gratuita, portanto, o consumidor deve pagar pelo serviço que lhe é fornecido, mas ele precisa saber, enfim, o que é que consumiu para poder, consequentemente, pagar. E esta lei dá-lhe esta faculdade de solicitar uma fatura detalhada, com os mínimos ou máximos detalhes possíveis, sobre o seu consumo e de forma gratuita. Então, não se prevê com que razão essas entidades que prestam esses serviços estejam aqui agora a cobrar pelo papel de fatura, que só em si constitui já um direito do consumidor, quanto mais não seja o direito à informação. A informação que deve-se entender, esta informação escrita naquele papel onde vem a fatura. Portanto, tirando o direito à informação, que já isto não se discute na Constituição, na Lei de Defesa do Consumidor, temos ainda outro direito, é que se há esta prerrogativa de se emitir uma fatura detalhada de forma gratuita, quando se cobra, está-se a pôr em perigo outro direito do consumidor, que é a proteção dos seus direitos económicos. Isto é, para além desta cobrança ser ilegal, está-se a retirar poder de compra ao consumidor quando a Constituição e a Lei de Defesa são categóricos em dizer que todo consumidor deve ter proteção dos seus interesses económicos. Portanto, nós achamos que, ferida duplamente da ilegalidade desde a Constituição, da Lei de Defesa do Consumidor, desembocado finalmente na Lei dos Serviços Essenciais, nós não podemos admitir que tal cobrança se permaneça. E daí que foi feito um ofício para essas entidades que fazem esta cobrança, no sentido de, em primeira mão, tentarmos dialogar e encontrar bom peso e boa medida para podermos resolver a situação. E não se descura a hipótese de
falhadas essas tentativas amigáveis de resolução deste diferendo, que implica consumidores e prestadores de serviço, poder-se encetar esforços por outras vias para pôr cobro a esta prática que nós consideramos ilegal, em prol da defesa efetiva e ativa dos direitos dos consumidores. A Associação A Ponte trabalha na promoção da saúde mental e sensibilização das pessoas sobre os problemas da depressão. Danice Lima, delegada da Associação A Ponte, afirma que as pessoas que sofrem de perturbações mentais enfrentam várias dificuldades, nomeadamente o não cumprimento dos seus direitos e também o preconceito. As dificuldades são várias, de vária ordem. Uma das principais dificuldades prende-se com o não cumprimento dos seus direitos. O direito ao tratamento, à reabilitação, não é? Dispomos de técnicos suficientes para o tratamento adequado, muitas vezes até de medicamentos mais adequados para o tratamento desses doentes, não é? Também o preconceito é um outro problema que enfrentam. O preconceito tanto dos profissionais de saúde, dos familiares, da comunidade, e isso dificulta o acesso ao tratamento. Acompanhe agora a rúbrica Consumo Consciente com a Ivanilda Ramos. Sejam bem-vindos a Consumo Consciente. Consumo Consciente, pequenas atitudes e grandes realizações. No programa de hoje, vamos falar do porquê reclamar quando algo lhe ocorre mal. É muito importante que um cliente, quando insatisfeito por causa de um produto ou serviço, proceda à sua reclamação perante quem dá direito ou as autoridades competentes. Os cabo-verdianos, em particular, às vezes têm muito que reclamar, mas estes têm medo de fazer, quer através da comunicação social, quer através do uso do livro de reclamações, salvo casos que têm coragem de o fazer. Reclamar é um direito de cada cidadão e, ao reclamar, estamos também fazendo com que haja uma melhoria nos produtos, serviços e atendimento ao público. Nós, os cabo-verdianos, temos que juntar as forças para que juntos possamos tentar mudar o nosso país, exigindo que os nossos direitos como consumidoras sejam respeitados. Também, como consumidor, devemos reclamar, denunciando o que não está bem e nunca sentir medo de expressar a nossa indignação em diferentes aspectos, porque é de lembrar sempre que estamos num país democrático e a base da democracia é todos expressarem o que pensam quando algo não está a correr bem. Sendo um consumidor, saiba que temos direitos e deveres. Se cumprimos a nossa parte, mostrando que estamos dispostos a lutar por elas, a outra parte tem que cumprir a sua, respeitando estas. Consumo consciente, pequenas atitudes e grandes realizações. Por hoje é tudo, voltamos para a semana. Termina assim mais um programa Defesa do Consumidor. Foi um prazer estar na sua companhia. Conto convosco desse lado no próximo programa. Até lá, desejo a todos uma boa semana.